Gente, me ajuda para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Fique até o final, dá um like, curta para mim, me ajuda aí no canal, tá bom? Conto com vocês. Compartilha com alguém. Em nome de Jesus, Deus abençoe sua vida. Vamos começar então falando sobre o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, tão aguardada e tão esperada por todos nós. A cidade que está nas nossas imaginações, na imaginação do povo da Igreja do Senhor, que a gente fica imaginando como vai ser. Alguns colocam imagens tentando decifrar esta cidade. Mas vamos falar dela pela palavra, pela Bíblia, nem mais e nem menos. Vamos ver o que está nas Escrituras, porque qualquer palavra que eu fale de mim mesma vai ficar muito pobre comparado com o que está descrito na palavra. E eu vou falar somente um pouquinho aqui, porque ela está revelada desde o Antigo Testamento, pelos profetas, como no Novo Testamento. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 21, e nós vamos ficar neste bloco aqui dos versículos 1 ao 8 somente, tá bom? Versículo 1 diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Então, para começar, nós entendemos por esta palavra que não haverá uma mera renovação das coisas da terra, uma mera purificação, mas sim uma criação totalmente nova. Aquilo que nós vemos hoje, que é a nossa realidade, que nós vivemos, contemplamos, conhecemos, não mais existirá. E nós vamos ver isso aqui pela própria palavra, pelas Escrituras, ok? Então, Deus, ele, para apagar todos os sinais do pecado, ele haverá uma destruição da terra, das estrelas, das galáxias, ou seja, da sua própria criação, essa que nós conhecemos, porque toda ela foi contaminada pelo pecado e ela não pode mais existir. E Deus fará então novas todas as coisas conforme está na palavra de Deus. Então vamos lá. Os céus e a terra serão abalados. Nós vamos ler Ageu capítulo 2, versículo 6, que diz: Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Vamos ver também Hebreus 12, 26 a 29. Diz assim: Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete. Outrora quando? Deus já abalou a terra uma vez pelas águas do dilúvio, por outros momentos de juízo que nós temos nas Escrituras. Então o autor de Hebreus, ele está dizendo: aquele Deus que um dia já abalou a terra, agora promete, continuando: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Está no versículo 27, isso aqui que eu estou falando. O que é que não pode ser abalado? O trono de Deus, a glória de Deus, a eternidade, o poder de Deus, isso não pode ser abalado. Todas as outras coisas que foram feitas, criação dele, todas estas coisas vão ser removidas, como o texto está dizendo. Veja aí, Hebreus 12, versículo 27. Versículo 28 agora. Portanto, já que estamos recebendo um reino, então está vindo agora
um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. E no versículo 29, o autor de Hebreus diz: pois o nosso Deus é fogo consumidor. Glória a Deus por esta palavra poderosa. Continuemos então. A terra desaparecerá como fumaça. Profeta Isaías, que profetizou, Isaías é como um evangelho do Antigo Testamento. Ele traz profecias do Messias, tanto da primeira vinda como da segunda vinda. Aqui, então, o profeta está trazendo uma palavra para esse tempo que nós estamos vendo aqui em Apocalipse. Isaías 51:6 diz: levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como fumaça e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre e a minha justiça não será anulada. Então, está ainda dentro daquela palavra que nós vimos aqui, que vai permanecer aquilo que não pode ser abalado. E aqui o texto de Isaías fala que a sua justiça não será anulada, ou em outras palavras, não será abalada. Vamos ver então quando diz: as estrelas se derreterão. Ainda o profeta Isaías, no capítulo 34, no versículo 4, diz assim: todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Então ele está dizendo: todo o exército do céu se dissolverá ou derreterá. Quando fala o exército dos céus, está se referindo às galáxias, aos planetas, ao Sol, à Lua, às estrelas, os planetas. Este é o exército do céu que se derreterá. Quando fala os elementos serão dissolvidos, vamos ver 2 Pedro, capítulo 3, versículos 7, 10 e 12. Versículo 7 diz assim: mas os céus e a terra, esse versículo já é bem mencionado, nos outros vídeos, e sempre quando fala desse tempo, Pedro lemos esta palavra. Diz: mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como um tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Olha que palavra bonita. Eu ainda vou ler o versículo 10 e o 12. Mas quando fala que a terra, os céus e a terra, que agora nós vemos, eles se reservam como um tesouro e se guardam para o fogo, você lembra que todos os tesouros encontrados, que estão brutos, eles se purificam pelo fogo, né? É como uma pedra achada, uma pepita de ouro, ela não é encontrada limpa, brilhante, como nós conhecemos. Ela precisa passar pelo fogo para ela se tornar um tesouro brilhante, purificado. Então Pedro ele está falando aqui que a terra, olha, agora existe pela mesma palavra, se reservam como um tesouro. Agora a terra é como um tesouro bruto que está misturado ali com impurezas, mas que se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O versículo 10 diz assim: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. E o versículo 12 diz assim: esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda,
Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Então, não somente a terra, mas aquilo que nós vemos, criação de Deus também dos céus. Quando diz a terra renovada se tornará a habitação dos homens e de Deus, neste mesmo capítulo aqui, 21, versículo 3 diz assim: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então, este tempo Deus estará conosco, a cidade será o tabernáculo de Deus e habitará conosco para todos sempre. Todos os redimidos terão corpos semelhantes ao corpo ressurreto de Cristo para habitar nesta cidade, nesta eternidade com o Senhor para sempre. Mas será um corpo real, será um corpo visível e tangível, porém incorruptível, poderoso e imortal. Lembramos de Jesus quando ressuscitou, ele apareceu em corpo, né? Quando ele disse para o Tomé: toca aqui nas minhas mãos, veja os sinais. Ele tinha um corpo visível, era tangível, né? Porém, era um corpo incorruptível, não podia mais ser corrompido pelo pecado, pelo mal, pela morte, por nada. E era um corpo poderoso. Jesus, ele atravessava paredes, ele estava num lugar, daqui a pouco não se via mais Jesus. E é um corpo que é imortal, não passará mais pelo sofrimento. Romanos 8:23 diz: nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Nesse texto aqui, nos versículos anteriores, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele está falando que a natureza geme, aguardando, né, a redenção, porque ele está falando também que a natureza está sofrendo por causa do pecado, né, que ela foi contaminada, ela foi destruída. E imagina na época de Paulo, imagina agora. E aqui no versículo 23 ele continua dizendo, ele se comparando: nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Ele estava falando da natureza, que a natureza geme, e ele diz que nós que temos o Espírito, né, somos os primeiros que temos o Espírito Santo, também gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, como ele diz. E ele, na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 56, eu vou falar resumidamente. Ele diz lá, falando da vinda do Senhor: nem todos dormiremos, mas seremos todos transformados, e o nosso corpo se revestirá da incorruptibilidade e da imortalidade. Olha que glória! Não passaremos mais por nenhum sofrimento e nada que tire de nós a nossa vida. Vamos falar sobre a Nova Jerusalém. Versículo 2 diz assim: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, João viu esta cidade descendo do céu. Então, agora nós sabemos que ela está no céu. Por enquanto, Gálatas 4:26 diz: mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Dentro em breve ela descerá como a terra, né? Como a cidade de Deus, a cidade que Abraão e todos os fiéis
esperavam, da qual Deus é o arquiteto e o seu construtor. Filipenses 3:20 diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Hebreus 11:10, falando dos heróis da fé, no texto está tratando de todos aqueles que esperaram, né? Abraão, Isaac, Jacó, todos eles, Moisés, eles esperavam a promessa de Deus para contemplarem, e todos eles foram para lá sem ver todas essas coisas acontecendo. Então ele fala assim, porque Hebreus 11:10, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. A nova terra será a sede do governo divino, e então ele habitará para sempre com o seu povo. Vamos ao versículo 4 do capítulo 21, diz assim: Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Os efeitos do pecado mencionados no texto já se foram aqui para sempre, e as coisas más do primeiro céu e da primeira terra foram-se completamente. Aqui, neste tempo que João viu, os crentes apenas se lembrarão das coisas santas que valem a pena ter na memória, as coisas de Deus, as coisas espirituais, a palavra do Senhor que permanece para sempre. E isso vai ficar guardado com os crentes, e eles não se lembrarão das coisas passadas nem ruins. O próprio Deus declara, então, quem herdará as bênçãos do novo céu e da nova terra. Versículo 7 diz: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Então, ele está dizendo quem vai herdar esta terra, esta cidade, esta glória, as coisas novas, a nova terra, o novo céu. O que vencer, aquele que perseverar fielmente, estes serão os herdeiros e que herdarão todas estas coisas. Todos nós que hoje aguardamos, esperamos a gloriosa manifestação do Senhor, todos nós que estamos firmes aqui, perseverando dia a dia, renovando no Senhor as forças, buscando no Senhor capacitação, nos renovando na palavra, no espírito, no entendimento, todos nós, ao que vencer, herdará a vida eterna, a coroa de glória, né? O que perseverar, o que chegar até o fim, herdarão a terra, esta terra do Senhor. E eu vou terminar este bloco aqui, vou até o versículo 8. No próximo vídeo nós vamos ver sobre ainda esta nova Jerusalém, esta cidade e mais coisas a respeito dela. Mas vou ficar nesse bloco aqui, no versículo 8 que termina, que fala assim: quanto porém aos covardes ou tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos fornicários ou, em outras traduções, impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, eu quero só abrir um parênteses para falar aqui, porque está bem claro o texto, para falar sobre os covardes, ou em outras traduções que falam os tímidos.
quando fala sobre os tímidos, não está falando da pessoa que tem uma natureza tímida, né? Mas daquela pessoa que viveu a vida inteira e não teve a coragem de tomar uma decisão de seguir a Cristo. Aqueles que talvez viveram a vida inteira dizendo-se cristão, mas não teve a coragem de manifestar Deus na sua vida para que outros conhecessem. Aqueles que não tiveram coragem de proclamar a salvação em Cristo Jesus. Aqueles que não tiveram coragem de professar o nome do Senhor, que esconderam, que se esconderam, que tiveram vergonha, se envergonharão. E a palavra de Deus diz que aqueles que se envergonharam do Senhor, o Senhor se envergonhará dele diante do Pai. Então aqui está a lista das pessoas que não herdarão o reino dos céus, não entrarão nesta cidade. Os abomináveis e principalmente os idólatras e todo aquele que fala e profere a mentira. Eu vou terminando aqui. Eu desejo que você tenha aproveitado bem sobre esta palavra. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.